Hoje nós vamos estudar o capítulo 3º, que tem como título Primeiras Pregações. Capítulo muito interessante. E vamos começar. Humberto de Campos começa situando a gente, né, no ano que Jesus iniciou, então, a sua caminhada pública, né? Ele coloca assim, ó, nos primeiros dias do ano 30, o que a gente, no nosso calendário, que não era o calendário da época, mas no nosso calendário a gente pode imaginar que era nos primeiros dias de janeiro, né? Nos primeiros dias do ano 30. Antes das suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista. João, lembra? João ficava no deserto triste da Judéia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande percursor, João Batista, né? Até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó. O que significa isso, né? João Batista era comum para os judeus, né? Como é até hoje, muitos, né? A meditação, né? O jejum, a meditação em determinadas épocas do ano. Algum reflexo disso na religião católica, na questão do jejum, não da mesma forma, mas na origem, né? Isso que João Batista fazia no deserto, que Jesus, antes de iniciar sua caminhada, foi para lá também acompanhar ele, e a Roberta caiu. Significava, né? Quem já leu Paulo de Tarso também, quem não leu, leia, que antes desta obra aqui é a melhor que tem, depois vem essa. Paulo de Tarso, para quem se lembra, Saulo, na verdade, né, para quem se lembra, foi também para o deserto e ficou lá 2 anos antes de começar a sua caminhada, meditando. Gamaliel também, né, que era o mestre de Saulo, também foi para o deserto. E assim muitos. Por quê? Porque o deserto, né, quando a gente está vendo mais ou menos nessa gravura que eu coloquei, é o lugar mais propício para você meditar, para facilitar a sua conexão com Deus, né, e consigo próprio. É o local perfeito para que você se isole de todas as questões que podem te distrair no mundo, né? Então, é esse exercício, né, de meditação profunda que João fazia, tentando, né, como a gente viu lá no capítulo anterior, tentando domar as suas más tendências, né, demonstrando já ser um espírito consciente da necessidade de transformar suas más tendências, e como colocou muito bem Humberto de Campos lá, imprimir austera disciplina, né, para que se fosse transformado. Era por isso que João Batista ficava no deserto, e Jesus foi para lá acompanhar ele nesse período, se preparando também, se colocando em meditação e se preparando para toda essa caminhada que a gente vai ver ao longo do Boa Nova, mas que a gente já conhece, né? Da vivência normal. E aí diz Humberto de Campos, de Jericó, ele dirigiu-se então a Jerusalém. Foi ele para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele ficou sentado perto do templo, né? Jerusalém era onde tinha o grande templo dos judeus, né? Era a capital, né, da Judéia. E lá ficava o grande templo, né, dos judeus. E lá no templo ficavam os sacerdotes, os doutores da lei, porque o templo ele acumulava várias funções, né? Era o local mais importante para eles, era o templo. A divisão de Estado que a gente conhece hoje, legislativo, judiciário, executivo, não existia na época. Era tudo centralizado no templo, além, né, de ser o local religioso mais sagrado dos judeus. Então, tudo era lá, né? E quem estava lá, né, eram os mais importantes daquela sociedade, né, ali na Judéia. E lá sentado, né, Humberto de Campos coloca para a gente, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores, que Humberto de Campos sutilmente já faz uma crítica, ociosos, né? Estavam ali falando do nada, né? E viram Jesus
porque identificaram Jesus, né, como não sendo dali, porque a vestimenta, né, os traços, até a forma do cabelo, né, eram característicos da região onde Jesus veio, da Galiléia. Que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Sentiram-se atraídos por Jesus e foram lá, mas não foram todos. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente da sua causa, na passagem do julgamento de Jesus, né? Hanã era um dos juízes que estava lá. Aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, já identificou, né, que ele era Galileu. Por conta disso, da vestimenta. Porque a Galileia, né, ela reunia ali aquelas cidades, Cafarnaum, Corazim, Nazaré, né, de onde Jesus veio, Magdala, e eram cidades, né, que perto da grande capital Jerusalém, eram cidades que reuniam pessoas simples, né? Era Cafarnaum, por exemplo, de onde os pescadores, né, pescavam, era uma cidade de agricultores, de pescadores, de pessoas simples. Então, confrontava muito a simplicidade, né, da Galileia, com essas pequenas aldeias, né, cidades, com a grande Jerusalém, né, capital da Judéia. Aí a gente já vê um grande contraste. E percebendo Hanã, né, que aquele homem era um galileu, só por isso já bastou para chegar a falar com ele com um ar de superioridade. E aí ele começa, a gente fica com uma, eu vou avisar para vocês, esse diálogo de Hanã com Jesus dá uma coisinha no coração, viu? Dá uma coisinha assim com Hanã, mas depois a gente percebe que a gente tem um pouquinho de Hanã dentro da gente, mas dá uma coisinha assim com Hanã, dá um rançozinho de Hanã. Vamos ver. Galileu, que fazes na cidade? E aí Jesus, com a serenidade do Espírito que está em comunhão com Deus, né, responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Já fala o Hanã, né? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. Que pensas tu a vir a ser isso? Reino de Deus? Aí Jesus continua. Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. E Hanã continua, né? Obra divina em tuas mãos? Quem é você? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. Mal sabia ele, né? O governador do planeta, só isso, meu filho. Mas ele não precisa disso, né? E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas você leva avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe? Porque no olhar de Hanã, imerso, né, nessa comunidade de doutores da lei, de grandes sacerdotes, né, pessoas voltadas para uma vida, como disse Humberto de Campos, ociosa, que passavam a filosofar sobre as leis do Antigo Testamento, a discutir, envolvendo-se ali só, né, só se achavam capazes de se envolver com a alta sociedade, né? Para ele, não existia outra situação para Jesus construir esse reino se não fosse através de um príncipe, né? Ou de um rei, ou de alguém muito importante. Porque se não fosse importante, não existiam para eles, né? Os pescadores humildes agricultores eram quase que pessoas que não existiam na sociedade. Na nossa sociedade hoje isso não acontece, né? Os pobres e humildes hoje né, são vistos. Era só lá na Galiléia e em Jerusalém, que isso não acontece. Quais são os seus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe conhecido e ilustre para te auxiliar nessa execução? Jesus continua serenamente. Eu adoro essa frase aqui. Essa frase aqui, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou falar para vocês, essa frase aqui
É a nossa frase do recanto, viu? Recanto Espírita Sal de Assis. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Meus companheiros. Sim, observou Hanan, os ignorantes e tolos. Olha como que Hanan, né, tenta, mas já sentindo ali o magnetismo daquele homem, né, aquela serenidade com que ele se colocava e a inteligência que ele construía suas respostas, ele já estava se colocando ali com um sentimento de estranheza. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que esses representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Aí Jesus fala assim, sacerdote, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Por que Jesus pegou aqui, né, o mármore para tentar explicar para Hanan, né, o que ele estava falando? Porque o mármore era um material caro, né? O templo de Jerusalém tinha muito mármore. As estátuas, né, eram feitas em mármore. Então, mármore para eles era o material, um dos materiais, né, mais preciosos que existia. Que se tivesse na residência ou no templo, demonstrava quão rico era aquele templo, né? Então, por isso, Jesus, né, você vê, na fala de Hanan não fala de lama, de mármore, né? Ele fala de lama, porque ele acha que lama está ali no conhecimento de Jesus. Mas Jesus fala do mármore, né? O mármore mais puro não é o mármore do teu templo, nem das casas suntuosas. O mármore mais precioso é o do sentimento. E o cinzel, né, o material de lapidação, é o da boa vontade. Nessa hora, nessa construção de resposta maravilhosa de Jesus, eu imagino a cara de Hanan. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda insiste. Conheces Roma ou Atenas? Olha que contraposição, né? O que Roma representava para eles? O centro do poder. E Atenas? O centro da cultura e do conhecimento, né? Então, Hanan ali, percebendo que estava precisando aumentar a dificuldade do seu diálogo, né? Em algum momento eu vou ter que pegar ele. Começa, né, a falar, e Roma e Atenas? Conheces? Ele deve ter imaginado, não é possível que um Galileu já esteve, né, em Roma e Atenas. E Jesus, mais uma vez, magnanimamente vem. Conheço o amor e a verdade. Eu não conheço, né, da forma como você conhece, o poder que representa Roma. Eu conheço o melhor de todos os poderes que há, que é o poder do amor de Deus. Por isso que Jesus coloca ali em contraposição a Roma, que para ele é o máximo, para Hanan é o máximo do poder, para Jesus o máximo do poder é o amor. E conheço a verdade, toda a verdade, né? Ele poderia falar assim, eu sou construtor desse planeta. Tudo que você conhece, ainda vai conhecer, fui eu que construí. A verdade de Deus. Então, a cultura, o conhecimento, tudo que há lá em Atenas, eu conheço muito bem. Fui eu que trouxe para esse planeta. Tem ciências, Hanan continua, tem ciências do código da corte provincial, das leis do templo? Inquiriu Hanan inquieto. Eu sei qual é a vontade de meu pai que está nos céus, respondeu brandamente. O sacerdote já ficou irritado, Hanan ficou irritado, virou de costas e foi para a Torre Antônia, que era ligada no Templo de Jerusalém, e era uma fortaleza, né, onde os soldados ficavam, era ali como se fosse um forte, né? Era gigantesco também.
em atitude de orgulhosa superioridade, né? Por fora, porque por dentro ele sentiu ali alguma coisa esquisita. Jesus caminhou em direção à Galileia, né? Contrário de Jerusalém, como eu já falei. E lá ele inicia a sua convocação. Daí, algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, na sua cidade natal, descansado igualmente em Caná, ficava tudo próximo ali. Jesus se encontrava na circunvizinhança de Cafarnaum, como se procurasse, com viva atenção, algum amigo que estivesse à sua espera. Começou a caminhar ali na beira do mar da Galileia, né? E procurando. Em breves instantes, ganhou a margem do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo de... Ele sabia exatamente quem estava procurando, como se de antemão os conhecesse a todos. E, de fato, conhecia, né? Jesus aproximou-se do grupo e, assim que 2 deles desembarcou na terra, falou com amizade. Simão e André, chamou pelo nome. Filhos de Jonas. Era assim que eles designavam, né? Ou pela cidade ou pela ascendência. Venho da parte de Deus. A gente imagina Jesus chegando perto de você, falando assim: Raquel, vim da parte de Deus te convocar. Coração, né, Raquel? Venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do reino, do seu reino na terra. Olha como que eles, né, os discípulos recebem. Eu não marquei, eu marco uns trechos, né, para ler. Alguns eu não leio, porque se a gente ler o capítulo todo não dá. Mas assim, eu sempre falo, leem depois o capítulo, que é uma experiência assim maravilhosa. Mas tem trecho que eu não consigo marcar. E esse aqui é um deles. André, irmão de Simão Pedro, lembrou de já ter visto ele nas cercanias de Betsaida e de lhe haviam dito a seu respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, contemplava enleado, mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindos. Olha como que Jesus foi recebido pelos simples, né? E acolhedores, sinceros de coração, em diferença, como ele foi recebido lá no templo pelos sacerdotes, né? Sede bem-vindos. Jesus, então, lhe falou docemente do evangelho com o olhar incendiado de júbilo. Estando muitos companheiros em volta do lago, observaram, manifestando a sua tocante ingenuidade, André exclamou: um rei? Mas em Cafarnaum existe tão poucas casinhas, como é que você vai construir aqui esse reinado? O lago é muito... um rei. Ao que Pedro falou, né? O Pedro já de boa vontade, né? Aquele que, não, vamos embora, dá para fazer. Claro que dá. Tem muitas casinhas e muitas aldeias aqui nas circunvizinhanças da água. O reino poderá abranger todas elas. Jesus, então, né, eles fixaram em Jesus o olhar como se for uma grande criança amiga da galera. É isso, né? Tá certo o que eu estou falando, né? Vai juntar tudo aqui, vai fazer o reino aqui, né? Jesus olhou para eles, não respondeu, né? E falou assim: querem ser meus discípulos? Sabia que não era o momento ali, né? André e Simão interrogaram a si mesmo, permutando sentimentos de admiração. Que homem seria aquele? Onde já ia escutar o timbre carinhoso da sua voz familiar? Olha o espírito, né, recebendo a voz de Jesus, lembrando, porque eles estiveram com Cristo, como a gente viu no primeiro capítulo, e foram preparados, né, pelo Mestre, aceitaram a missão de vir, né, e constituírem esse pequeno colégio apostólico. E é tão grande, né? É tão grande o contato com Cristo na matéria, né? Tão magnetizador. Imagina no plano espiritual.
de espírito para espírito. Quão impregnante não deve ser essa sensação de ouvir, né, ou sentir, né, Cristo falando. Então, eles perceberam alguma coisa de estranho dentro deles. Eu conheço esse timbre, essa delicadeza, essa sensibilidade. Quer falar, Raquel? Pode falar. Quando a gente assiste filmes de Jesus, né, Elaine, a gente fica tão envolvido, fica tão comovido, e é um filme. Então, a gente não tem assim, condição de imaginar o quanto seria a gente encontrar com ele como esses dois aí fizeram, né? Como tem aquela música que a Erika cantou ontem, não cabe no peito Jesus, né? Imagina isso, cara. Nossa, acho que a gente não tem dimensão dessa sensação, né? Porque se o filme já nos deixa prostrados ali, né? A gente chora, né? Demais, imagina nessa situação. Raquel? Uma leitura, né, Raquel? Às vezes, o próprio leitura dessas passagens do Boa Nova, né? Como os livros de Emmanuel, né? Que a gente chora sem parar, né? Sim. Contando. Imagina isso, cara. Imagina ao vivo e a cores. Imagina, eu fico imaginando, né, isso também que você está falando, mas eu fico imaginando Humberto de Campos vivenciando isso, né, porque ele viu isso vivamente na frente dele para escrever, né? Ele não leu, ele esteve na cena, né? Eu fico imaginando, eu fico maravilhada, realmente. Então, por essa experiência, né, esses espíritos traziam impregnados no seu íntimo, né, esse contato com o mestre e percebiam que tinha alguma coisa ali. Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, né, se esforçando para lembrar, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam explicar aquela fonte de confiança e de amor que brotavam no âmago dos seus espíritos. E sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, eles viram Jesus naquele momento, né? Aqui, nessa cena. Senhor, seguiremos os teus passos. Já foram caminhar com o mestre. Quem não ia? Jesus os abraçou com imensa ternura. Ai, que abraço! Jesus os abraçou com imensa ternura. E aí Jesus, acompanhado de ambos e do grupo, né? Porque tinha um grupo ali em volta deles, uns criticando, né? Outros já diminuindo, outros já olhando com cara feia, mas eles não estavam nem aí. Eles seguiram, mas a multidão que estava ali também pequenazinha seguiu, né? E ele foi para o centro de Cafarnaum. E entrou na intendência de Antipas, né? Antipas é herói de Antipas, que era o responsável ali pela administração, né, daquela região, e onde colhia os impostos. Então, como ali a região de Cafarnaum, como Cafarnaum era uma cidade produtora, né, de pescado e agrícola também, ali tinha que ter ali uma coletoria de impostos, né? Porque o que Roma queria era isso, colher os impostos, né? Então, para colher os impostos, tem que colher ali na fonte, né? Pescou o peixe, já pagou o imposto. Então, estava ali a coletoria. Ele entrou na coletoria, né? E perguntou: que fazes tu, Levi? Quem participa comigo lá do outro estudo está cansado de ouvir isso, mas eu não me canso de falar, porque isso é muito importante. Toda pergunta de Jesus, tanto aqui em Humberto de Campos, porque ele retrata muito do que está no Evangelho, né? Como no próprio Evangelho, toda pergunta de Jesus, é óbvio que Jesus não quer saber exatamente aquilo que ele está perguntando. A pergunta de Jesus é uma pergunta para o espírito imortal, que naquele momento está encarnado. Mas com a pergunta de Jesus, ele penetra o íntimo daquele espírito. E se a gente também ler, né, com esse intuito, com essa percepção, a gente também é penetrada por essas perguntas de Jesus. Não há pergunta de Jesus que tenha o sentido dele querer saber simplesmente o que está acontecendo. Por exemplo, o que fazes tu, Levi? Ele entrou numa coletoria, ele sabe quem é Levi, ele sabe o que ele fazia, que ele ia perguntar o óbvio? Não. Essa pergunta foi para o íntimo daquele espírito. O que você tem feito da sua vida até agora? O que você está fazendo da sua vida até agora?
O interpelado fixou com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo do seu olhar, respondeu sem demora, magnetizado: recolhe os impostos do povo devido a Herodes. Ali é o espírito encarnado que está respondendo. Mas o espírito imortal, no seu íntimo, percebeu a pergunta. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou Jesus com firmeza e doçura. Levi, aqui é uma informação que Humberto de Campos traz, né? Que quem é estudioso do Evangelho, às vezes não tem essa informação se não for através de Humberto de Campos. E a gente lê, às vezes, aqui Humberto de Campos, né? Quando a gente não tem muito assim, o hábito de ler ou de estudar os textos do Evangelho, algumas informações a gente não consegue perceber, mas essa informação aqui que Humberto de Campos traz é uma informação muito importante para quem estuda os textos do Evangelho. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominavam a alma, também tocado, também lembrando, né, o seu espírito lembrando que ele conhecia aquela voz, aquela sensação, aquela vibração, aquele amor de algum lugar, levantou de pronto e falou: Senhor, estou pronto. E abraçou Jesus. Em seguida, o grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro. Estava ali Simão, André, que já tinha sido chamado, né? Levi agora, e eles foram para a residência humilde, né? Onde o Cristo faria a sua primeira exposição consoladora. Era da sua doutrina, esclarecendo a adesão que desejada era do coração sincero e puro. Aquele mármore que ele falou, mais precioso, né, para Hanan, que Hanan não conseguiu entender, era esse o mármore precioso que ele estava falando ali agora, para quem estava pronto para compreender. Não nesse primeiro momento, mas depois eles compreenderam. E eles foram para a casa de Pedro. E a casa de Pedro, a gente vai ver ao longo dos estudos, se transformou na residência acolhedora de Jesus. Jesus passava boa parte do tempo dele. Quando ele estava em Cafarnaum, ele ficava na casinha simples de Pedro. Era lá que ele gostava de ficar. Naqueles instantes, a eterna união dos inseparáveis companheiros iniciou-se, né? Gente, eu adoro essa gravura. Eu amo essa gravura. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura, né? Muito verde. Olha que local lindo, muito verde, muitas flores, muitas plantas, naturalmente junto às águas. Na praia extensa, se acotovelava a grande multidão de pescadores. Rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações. Era o povo de Cafarnaum, de Cafarnaum e de toda a região ali da Galileia. Das crianças sujas e abandonadas, eram esses que estavam prontos para ouvir a mensagem do Cristo. Não eram aqueles que estavam lá presos à materialidade dos templos, das gigantescas cidades, cheias de mármore, materialmente, né, falando, misturados aos publicanos, pecadores, com homens analfabetos e simples, que haviam acorrido ansiosos para ouvi-lo. Todo mundo correu para ouvir Jesus, Jesus sentou e começou, então, as suas primeiras pregações ali naquele final de tarde. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Hanan, ele aproveitaria o sentimento como um mármore precioso e a boa vontade como um cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes, os pescadores. O que lembra a vocês essas denominações aqui que Humberto de Campos está colocando aqui? Os ignorantes, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes. Faz vocês lembrarem de alguma coisa?
aflitos, mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, os limpos Nós de mesmos, coração. né? Hã? De nós mesmos, né? De nós mesmos, né? Ditos por Jesus no Sermão do Monte, né? Nas bem-aventuranças. Esses seriam, né? Representando nós, né? Os bem-aventurados. E nós, como a Raquel falou, né? Mais perto, né? Dessa simplicidade de vida, né? Do que daquela lá cheia de materialidade, cheia de preconceitos, né? Que Hanan representou. Os doentes e pescadores seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Magnetizado pelo seu amor, o povo escutava num grande transporte de ventura, e no céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz, e bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Humberto de Campos é maravilhoso, né? Eu adoro esses finais que ele faz descrevendo sensivelmente, né? Misturando sentimento com ambiente, maravilhoso. E assim iniciou Jesus a sua grande caminhada, que a gente vai ver ao longo de todo o Boa Nova. Eu vou fazer uma pergunta para a gente fazer a reflexão, mas antes eu quero perguntar. Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Arthur. Pode falar. Posso, né? Pode. Acho que ainda tem segmentos, né, religiosos que ainda tem dúvida se Mateus e Levi são a mesma pessoa, né? Sim. Sim, porque pela leitura do Evangelho não tem como fazer essa conexão. E Humberto de Campos dá de bandeja ainda. Assim como tantos outros que a gente vai ver, né? Isso é muito bom. Gente, quem estuda, né? Isso que o Arthur está falando, assim, os grandes estudiosos, né? Quem conhece o Haroldo, por exemplo, eu me inspiro muito nos estudos do Haroldo para fazer esse estudo, ver como ele vibra com essas informações, porque o Haroldo é um grande estudioso, né? Dos evangelhos, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. A gente vê como que ele vibra com essas informações, né? Porque eu brinco, eu falo, só tem quem tem Humberto de Campos. Mas lá em Paulo Estevão também, a gente vê falando das anotações de Levi, né? Por quê? Porque Levi, como era um culto, né? Como Humberto de Campos colocou, o publicano, publicano é cobrador de imposto, né? O publicano, né, Levi, ele era culto, né? Porque para exercer essa função, ele precisava saber ler e escrever, né? E principalmente o grego, que era, na época, como a gente é hoje o inglês, né? Se você sabe falar inglês, você se vira em qualquer lugar do mundo, praticamente, né? E o grego era assim, né? Mas não era para todos, porque saber ler e escrever, na época, não era para todos, né? E Levi, como ele era, ele anotava, né? Fazia as anotações ali das passagens de Jesus na hora. E foram as anotações dele que depois percorreu com os discípulos, depois que Jesus desencarnou, né? E os discípulos começaram a se distribuir. Foram as anotações de Levi que a gente vê o tempo inteiro em Paulo Estevão, que eram distribuídas, essas poucas anotações. E o mais bonito, o Pai Nosso, que a gente vai ver, tem um capítulo só da oração dominical, ele anotou ali, ó, na hora, Levi. Né, Arthur? Online, né? Online. Anotou ali na hora. Gente, a gente pensa, né? Como a gente vai ver no capítulo dos discípulos. Eu tô antecipando um monte de coisa, mas eu fico ansiosa. A gente vai ver que Jesus, né, na sua inteligência magnânima, não juntou esses homens à toa, né?
ele precisava ter um Levi ali no meio dos pescadores, né? Dos simples, dos analfabetos. Tinha que ter um Levi para anotar alguma coisa, né? Então, é a sabedoria do Cristo ali, formando aquele colégio que pode parecer ao acaso, mas a gente acabou de ver de uma forma muito sutil que não era o acaso. Ele sabia exatamente quem ele tinha que reunir. E os reunidos sabiam também no seu íntimo que seriam reunidos, né? Eram espíritos superiores? Não. A gente vai ver também que o colégio apostólico, muito sabiamente, foram reunidos espíritos que têm as mesmas dificuldades que nós temos. E isso também tem uma razão de ser. Porque se ele fosse composto só de espírito superior, a gente não se reconheceria neles. Fala, Raquelzinha. Eu queria falar lá sobre o início, uma coisa que eu anotei no início do capítulo, quando ele chega em Jerusalém, né? Que Jerusalém aqui representa o material, a matéria, né? Isso. E que ele está sentado como um peregrino, né? Então, me fez a relação assim de como Jesus se rebaixou, né? Baixou a vibração dele para chegar junto a nós, né? E como ele teve que modificar o falar dele, né? Como se falasse como a gente fala com criança, né? Para ele poder se fazer entender, né? Por nós. E eu achei legal também quando ele responde assim, o que ele está fazendo, ele fala passo, né? Por que ele passa? Porque o lugar dele não é aqui, né? Ele está só de passagem. Ele veio trazer o que ele podia para quem quisesse escutar, para quem quisesse entender. E depois ele fala também, eu achei bem legal, quando ele fala de Roma ali, que você explicou, que eu achei bem legal, que ele fala que ele conhece o amor e a boa vontade, né? Então, se a gente tem o amor, se a gente tem a boa vontade, Jesus dá o caminho para a gente seguir, né? Para a gente trabalhar junto dele, né? Então, eu achei essa parte bem interessante. Exatamente. Raquel, você fez uma observação maravilhosa, porque assim, na leitura dos textos do Evangelho, a gente tem várias camadas de interpretação, né? Tem a interpretação superficial, né? Que a gente lê ali como se fosse uma historinha. E tem uma interpretação, tem várias, mas tem uma interpretação mais profunda, é que quando os evangelistas escreveram, eles se utilizaram de muitos símbolos para transmitir não só aquela passagem, mas para transmitir uma mensagem sublimada daquilo ali. Em várias partes dos evangelhos, a gente vai ver exatamente isso que você falou. Por exemplo, Jesus subiu o monte com os discípulos. Isso quer dizer que ele subiu espiritualmente com aqueles que estavam em capacidade de compreender eles. Ele se assentou com eles, é exatamente isso que você falou. Ele se rebaixou para estar ali próximo dos discípulos para se fazer entender. Então, isso, né, que você falou é exatamente isso. É essa interpretação um pouco mais profunda das palavras simbólicas que estão ali, porque tudo é simbologia. Por exemplo, 12, né? 12 discípulos tem um significado. As 12 tribos de Israel, porque o 12 é o número no alfabeto hebraico que representa o 12 é um cajado, porque eles usavam os símbolos para representar os números, né? É um cajado. E o cajado representa aquele que guia, né? Porque quem usava o cajado? Os pastores que guiavam as ovelhas. Então, tem muita simbologia que para a gente poder compreender, né? Mais profundamente, a gente precisa entender. E é isso que você falou. E esse ato dele se permanecer sentado, né? E o Hanan ali ainda em cima, olhando ele de cima para baixo, e ele não se levantar, né? É uma simbologia de humildade, de simplicidade, da consciência do espírito, que não precisa se impor, porque ele sabe quem ele é. Muito bom, Raquel. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vou fazer só uma perguntinha. Não? Então, olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou voltar aqui no slide para ficar mais fácil. Lu, quer falar, Lu? Ou só abrir o microfone para ver como que você está linda? Vou voltar aqui um pouquinho. Deixa
Deixa eu ver se eu consigo. Lá no discurso ainda, com Hanan, aqui. Nessa frase aqui, que eu quero que a gente puxe a nossa última reflexão de hoje. Jesus, como a gente viu, né? Hanan perguntando para ele o que ele estava fazendo ali, e ele serenamente falou: vim construir o reino de Deus, início à construção do reino de Deus, que é uma obra no coração dos homens, né? E aí Hanan pergunta para ele: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros, né? Quem vai te auxiliar nessa empreitada? Acaso terá conquistado apoio de algum príncipe desconhecido, ilustre, para auxiliar na execução dos teus planos? E aí Jesus dá essa resposta: meus companheiros que vão me auxiliar na construção desse reino, hão de chegar de todos os lugares. E aí eu pergunto para vocês: a gente tem uma ideia, né, do que é o reino de Deus, né, nos nossos corações. Jesus já concluiu a sua missão? Olhando para a gente, olhando para a nossa sociedade, para o nosso planeta, Jesus já concluiu a sua missão? Se ele não concluiu, quem são os companheiros? São só os 12? Não concluiu. Eu acho que não concluiu, não. Também acho que não, Eliane. Acho que os companheiros deles, inclusive, são os espirituais, que vêm de todos os lugares espiritual, né? Também, muito bem colocado. Também. Não só nós que estamos aqui, né? Mas os espíritos, os benfeitores, né? Eu acho. Muito bom, Eliane. Os espíritos que vêm, né? Sobre o comando do mestre, ainda hoje nos auxiliar, e foram tantos, né? E são ainda tantos, com certeza faz parte dos companheiros dele que vem ajudar. Mas tem mais. Fala, Raquelzinha. Desculpa, eu estou falando demais hoje. Imagina, eu adoro quando vocês falam. Fico só eu falando. Eu li num livro, não me recordo qual, que estava escrito assim: o reino de Deus é onde Deus reina. Achei isso muito bonito. E quando a gente lembra que Jesus fez o convite aos 12 que o seguiram primeiro, a gente fica pensando, Jesus convidou a gente também, né? Ele vem convidando a gente o tempo todo, né? Então, para ele terminar essa tarefa que ele começou há tanto tempo, né? Quando ele se tornou governador da Terra, né? E quando ele prometeu a nós capelinos, né? Lá, os capelinos lá, falou: não, eu vou encontrar com vocês, vão lá, que daqui a pouco eu estou lá e vou lá, né? Acho que é por isso que ele se reconhece, assim a gente se reconhece muito em Jesus, né? Aí a gente fica perguntando, conhecendo Jesus, conhecendo a mensagem dele, né? A gente se emociona tanto como eu falei. Como Eurípides se emocionou quando encontrou com Jesus e perguntou para ele por que ele está chorando, né? Pelos que ele os que não conhecem ele. Jesus fala: não, eu choro pelos que já me conhecem, né? Então a gente fica imaginando: nossa, a gente já conhece Jesus, será que nós estamos assim, ó, lado a lado com ele, trabalhando o tempo todo? Será? Reformando a nós mesmos durante todo o tempo? Será que a gente tem aproveitado essas oportunidades? Será que a gente tem ouvido esse convite diariamente nas nossas reencarnações passadas, nessa agora e talvez na que venha, né? Para que a gente possa realmente ser o trabalhador que ele espera, né? Como diz as cartas vivas de Jesus, será, né? Eu me pergunto muito isso. Será que eu aproveito essas oportunidades? Estou deixando passar batido aí. Gente, alguém quer... Maravilhoso. Alguém quer falar mais uma coisa? Maravilhoso, Raquel. Olha, juntando o que a Eliane falou com o que a Raquel falou, vocês falaram tudo. Nós, aqui, que estamos ganhando o nosso tempo, estudando os evangelhos do Mestre, estamos tentando, né,
com um coração sincero, absorver esses ensinamentos para alguma coisa. E é para isso, para construir dentro dos nossos corações esse reino e ajudar Jesus também a construir. Porque a gente já viu que quando a gente transformar o nosso coração, a gente vai transformar o mundo. E quando a gente conseguir isso, Jesus vai ter concluído a sua missão de trazer para esse planeta, né, o reino de Deus, né, que é uma construção do coração, uma construção espiritual, mas que vai refletir na sociedade como um todo. Então, nós somos esses companheiros ainda, que estamos chegando. A gente chega e sai, né? A gente vem e desiste, a gente vem e tropeça, mas a gente está na caminhada. Eu falo, toda vez que a gente faz um estudo desse, eu falo, gente, se a gente está aqui reunido para ouvir, falar, debater, reflexionar em volta dos ensinamentos do mestre, a gente já está numa estradazinha, não está? A gente está numa estradazinha. E lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver lá no capítulo, se a gente ler, os trabalhadores de última hora. Quem são? Companheiros do mestre, somos nós que estamos aqui tentando arduamente. Não está fácil, a gente está caminhando, tropeçando e levantando, mas a gente está aqui. Então, esses companheiros que o mestre disse a Hanan há 2000 anos atrás, que chegariam de todos os lugares, somos nós também, que estamos aqui propostos a ouvir, a mudar e a nos transformarmos. Carlinha, chegou para a prece. A amiguinha estudiosa estava... Isso é uma indireta? Ou é uma direta? Não. O Ítalo que tinha que estar aqui. O Ítalo, falei daquela frase, nossos companheiros chegando de todas as partes. Eu comentei aí que essa frase é simbólica para gente. Comentou? Deixa eu ver. Comentei! Ah, exatamente. Quando a gente estava se reunindo, né, para formatar a ideia do recanto e tal, a gente, mas o trabalhador, como é que a gente vai conseguir? Aí alguém falou, nossa, chegaram de todas as partes. Aí a mesma coisa para a evangelização, que a gente vai começar no que vem, né? Eu não sei quem foi que perguntou, se foi a Lúcia, se foi a Carlinha, eu falei assim, essas crianças a gente vai arrumar onde? Chegarão de todas as partes. Chegarão crianças e chegarão evangelizadores, que é melhor. Exatamente. Amores, alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Elaina, né, Elaina? Elaine. Eu cismo que você é Eliane. Não tem problema, posso ser também, Eliane. Essa passagem aí, que eu fiquei pensando muito à tarde quando eu li, né? Eu fiquei pensando muito que os homens pensam muito em títulos, né? Muito. Títulos, o poder de ter, eu tenho, sabe com quem você está falando, sabe quem eu sou, né? E você falou aí da separação da periferia com as pessoas de poder, a gente, até hoje, nós temos isso, né? E, na verdade, o que Jesus trouxe para a gente são as coisas de Deus, que apesar de Deus fazer tudo que tem aqui, né? Tudo que nós temos aqui foi através do poder de Deus. Inclusive, esse computador, Deus deu a inteligência a alguém para desenvolver esse computador, né? Apesar de ser, mas as coisas materiais Deus deu para a gente porque nós precisamos enquanto seres humanos, mas as verdadeiras coisas aí dessa passagem são que Jesus quer que a gente descubra no nosso coração, né? Cada vez que eu ia numa igreja, a minha mãe falava assim, que já tem 10 anos que eu estou sem ela, ela falava assim, quando você entrar numa igreja, pela primeira vez, faça um pedido. E eu fazia o seguinte pedido, Senhor, se é para eu ficar aqui, Senhor, toque meu coração. E eu ficava dentro daquela igreja, no culto ou na missa, e eu não lembrava uma palavra quando eu saía de lá, né? Então, eu falava, não é aqui. Aí ia em outra, não é aqui. Ia em outra, não é aqui. E agora, pessoal, aqui no virtual, Jesus está tocando meu coração sem eu ter contato com vocês fisicamente. Cada dia eu quero ler uma página aqui, ó.
Eu boto aqui Que a minha linda. oração cada dia. Tem livro aqui para tudo quanto é lado. Eu sei que eu não vou conseguir ler tudo de uma vez, mas assim, cada dia que eu acordo, assim, eu boto o pé fora da cama, eu agradeço a Deus. Hoje eu me vejo agradecendo a Deus pela humanidade, que toque o coração dos nossos governantes, dos nossos cientistas, que nós somos uma grande família. Gente, eu estou com 55 anos. Eu acordava de manhã e falava, Deus, muito obrigada por eu estar acordando. Deus, muito obrigada por eu estar indo dormir. Era essa a minha prece. Então, hoje, eu me vejo lendo uma página para dormir, agradecendo a Deus pela humanidade, pelo planetinha azul, que todos sejam tocados, os nossos irmãos que estão nos cárceres, independente do delito que ele cometeu, que ele seja tocado, pelo amor de Deus, porque é isso que está faltando para eles, né? Eles são seres como são espírito como eu e como qualquer outro. Então, verdadeiramente, eu acho que o que a minha mãe falava, né? Quando você entrar numa igreja, peça. Eu vim aqui na igreja virtual e pedi, Jesus me atendeu. É isso, gente. Eliane, a gente, Eu olha, gosto muito de falar, gente, porque assim, pode falar. tudo está sendo muito transformador na minha vida em meses, entendeu? E eu sei que não é euforia, porque eu me conheço, eu sei quando eu estou com euforia e quando... Assim, eu sei que é algo que realmente Deus, Jesus, está tocando assim no meu coração, com muita serenidade. Então, por isso que eu gosto de dar meu testemunho, porque eu vejo tantas pessoas falando tão mal da doutrina, sabe? Tantas coisas ruins que falam da doutrina, quem não conhece, que eu acho que assim como os irmãos vão nas igrejas e dão os testemunhos, nós também temos que dar o testemunho aqui da doutrina, né? Sim, com certeza. E isso é maravilhoso, Eliane. E você pode ter certeza que quando você dá o seu testemunho, a gente enche o nosso coração de alegria, porque a gente fica feliz de ver, né? A gente sabe o que é ser preenchido por essa alegria de Jesus, né? E realmente muito bom, é maravilhoso, né? Eu já fiz, já contei, né? Já fiz essa trajetória e quando eu me preenchi também fiquei igual a você. Queria ler tudo, queria conhecer tudo, queria me impregnar dessa vibração maravilhosa, viu? Muito bom, obrigada, viu, Só pela sua... rapidinho, gente, assim, está sendo tão transformador que eu, depois que meu filho cresceu, eu tinha vergonha de rezar perto dele. Eu ensinei ele, né, de pequenininho e tal, mas depois que ele cresceu, que ele se tornou um homem, eu tinha vergonha de ficar chamando ele, né? E quando eu comecei aqui com vocês, lá no Cefac, né, assistir palestra e tal, eu comecei a fazer o evangelho no domingo, escolhi o domingo para fazer. E eu me trancava no meu quarto. Perguntei ao meu marido se ele queria participar, ele disse que sim, e ele senta do meu lado, e eu comecei com o meu marido dentro do quarto. E um dia eu falei para ele, olha, eu não estou fazendo nada errado, eu não vou ficar me escondendo dentro do meu quarto para conversar com Jesus, eu não vou, eu vou para a mesa, eu vou sentar na mesa, eu vou botar minha aguinha lá, eu vou abrir o evangelho lá, a gente vai ler a página lá, se você quiser comentar, eu vou ficar feliz. Se você não quiser, você pode sair, ou se você quiser ficar só me ouvindo. E hoje, a minha nora, quando chega aqui, o meu filho, eles ficam passeando ali na sala, na cozinha, eu fico lendo em voz alta, e eu sei que eles estão querendo prestar atenção no que eu estou lendo, entendeu? Então, essa doutrina tem sido assim, de muita valia na minha vida, na minha casa, no meu dia a dia, nas minhas pelejas, né? Então, assim, eu só tenho gratidão com essa doutrina. Maravilhoso ouvir você falar, Eliane. Fala, porque uma hora eles vão sentar para ouvir com você, e aí vocês vão começar a debater, aí vocês vão começar a conversar, e você vai ver como que vai ser maravilhoso ter essa comunhão dentro da sua casa. Muito obrigada por todas essas palavras, viu, Eliane? Eu fico muito feliz. Tenho certeza que todo mundo que está aqui ouvindo fica feliz também, mas eu, particularmente, posso te dizer que fico muito feliz. Quando eu preparo o estudo, eu adoro, né, com carinho e trago, é muito gratificante quando a gente consegue, né, consegue reunir um grupo tão bom assim e ter uma resposta assim tão sincera. Obrigada, tá, Eliane? A Pri quer falar. Pri, quer falar? Pode abrir. Ou
aproveitando o gancho do que a Eliane falou sobre a doutrina, né? Eu era de outra religião. Eu vim parar na doutrina espírita através de um convite da minha irmã, e que hoje eu tenho aqui na minha cabeceira, Minuto de Sabedoria. Eu comecei a ler ontem, Nosso Lar, que eu estava querendo ler, então assim, eu falei, vou pegar para ler, já comecei. Hoje no trabalho, eu peguei 1 hora da hora do meu trabalho e fiquei lendo no trabalho o livro. Eu tenho o livro dos Espíritos, que também está aqui na minha cabeceira, para eu poder me auxiliar em algum momento. Então, assim, todo dia eu abro um Minuto de Sabedoria e faço a minha reflexão quando eu estou passando alguma angústia. Então, assim, nada é por acaso, né? Então, assim, hoje eu estou me encontrando na doutrina espírita, e assim, eu já fico na segunda-feira, olha, amanhã tem estudo, e eu tenho que estar às 7, eu tenho que fazer janta logo antes das 7, porque eu tenho que sentar, porque depois eu vou para o outro grupo e fico até às 9, e é isso. Então, assim, a doutrina espírita, ela te traz para essa sede de querer saber de Jesus, né? E eu trouxe outras pessoas também junto comigo. Eu trouxe a Lourdes, eu trouxe a Thalita. Então, assim, eu quero arrastar pessoas e dizer que ler e entender sobre a vida de Jesus é maravilhoso. Hoje eu me pego, antigamente eu estava passando por um momento aflito da minha vida, eu falava, ai meu Deus, me ajuda, me dá uma solução, ou você me parte dessa para melhor, porque aqui não está dando mais para ficar, não. Resolve isso daí. E hoje eu já consigo ter um entendimento de que eu preciso ter calma, de que Jesus é um auxílio, e eu que tenho que resolver as coisas com auxílio e com as doutrinas de Jesus e com os ensinamentos dele, e tento acalmar meu coração da melhor forma, sabe? E não pedindo para ele resolver, sendo que ele só me traz a solução se eu, né, tentar resolver o problema. Então, eu acho que é isso que a Eliane falou, é você querer saber mais e mais e mais. Então, é muito bacana, eu só tenho que agradecer também, e é isso. Bri, obrigada. Vocês estão conhecendo, né? Estão sentindo, vivenciando, né? A frase que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. É essa sensação de liberdade, né? De conhecimento, entendimento lógico, né? Que preenche a gente de alegria, de felicidade, de resignação, de fé e da certeza de que está tudo dentro, né, do que tem que estar, né? Só basta a gente ter a nossa fé e caminhar, isso que a Priscila falou, né? Levanta e caminha. Estou adorando o que vocês estão falando, de testemunho de vocês. Luzinha, quer falar? Pode falar. Deixa eu baixar aqui, senão eu esqueço. Então, quando eu comecei a querer falar, foi um pouquinho antes da Eliane falar, e aí ela começou a falar, e eu fiquei aqui, ó, só ouvindo, porque foi muito bom realmente, né, igual você falou. E eu ia falar sobre o que você comentou, né, perguntando sobre a questão de Jesus, se só eram os 12 discípulos, né? E isso aí eu acho que é muito forte mesmo, né, da gente saber ter a certeza de que não, de que Jesus sabia que o trabalho ia ser muito maior do que começando com aqueles 12, né? Que iam chegar realmente trabalhadores, e a gente sabe que tiveram, além dos 12, que não estavam, nem sempre, nem os 12 acreditavam muito naquilo ali, de vez em quando a fé vacilava, né? Então, o que aconteceu? Eles foram aprendendo com a convivência, né? Que nós não tivemos esse privilégio, mas com a convivência com Jesus foram aprendendo a acreditar, e eles deixaram o legado que a gente está estudando até hoje, né? Depois de tanto tempo. E é um prazer imenso da gente se descobrir um pouquinho ali também um discípulo, né? Então, isso aí eu acho muito legal, porque a gente está estudando e a gente cresce a cada dia, e a cada dia a gente descobre uma coisa nova, e mesmo já conhecendo a doutrina antes dessas declarações lindas aí que estão descobrindo agora, a gente também está vivenciando e alimentando o nosso espírito,
a nossa força de vontade com esse estudo, né? E você que prepara o estudo, cada dia que você prepara, você encontra uma coisa nova que também te alimenta dessa forma, né? Então, assim, gratidão mesmo que a gente tem que ter, né? A gente, enquanto um grupo que está unido agora pelo Recanto, gratidão pelo a gente ter tido essa oportunidade do Recanto, e ter você que passa isso para a gente de uma forma muito especial, que é gostoso demais de ouvir. E aí agora, para não passar desapercebido, que não dá para passar, né? A Eliane e a Priscila, né? É Priscila o nome? Que não vê o nome. Gente, é demais isso. Eu acho que eu vou passar o resto da minha noite pensando nisso. Meninas, vocês não sabem o quanto é bom para a gente ouvir isso, né? De saber que a gente consegue, juntos, colocar esses sentimentos bons nos corações, se colocar cada vez melhor, porque ontem eu estava pensando nisso, acho que em algum estudo da gente, não lembro, de como a gente deseja se espelhar em Jesus, né? Porque Jesus era aquela pessoa que a gente quer ser, né? A gente luta todos os dias. E aí, quando a gente vê que a gente não é igual a Jesus, mas que a gente está no caminho, estudando o que ele deixou para a gente, aí dá uma luz no nosso coração, um calorzinho, que a gente sabe que a gente está no caminho. Obrigada pelas pessoas que falaram, obrigada, Elaine, pelo esse estudo lindo. Eu que agradeço, meu amor. A oportunidade que vocês me dão de estarem aqui para eu poder trazer o resumo do meu estudo é maravilhoso. Hoje eu fiz o próximo, agora que eu vou para Casa Sentimento, né? Que é o capítulo 20, que é um capítulo um dos mais... Até falei para a Elza, para quem não conhece, a Elza é a esposa do Arthur, minha companheira de estudo. De tarde que eu estava fazendo, eu chorei 2 vezes. Eu sou muito emotiva, vocês vão ver isso, né? Eu simplesmente chorei revisando o estudo. É muito gratificante, muito. E ter vocês aqui para poder dividir isso é maravilhoso. Só tenho a agradecer. Quem quer fazer a nossa prece? Para a gente encerrar? Ô, Raquel, a Érica tá aí? Tô vendo você falando com ela. Manda um beijinho para ela. Assim, ela está trabalhando ainda, por isso ela está só ouvindo. Érica, beijinho para você. Beijo, gente. Beijo. Quem quer fazer a nossa prece? É uma só, gente. Não dá para fazer mais não de uma. Para ninguém. Então faz, Lulu. Obrigada. Então, depois desse lindo estudo, vamos voltar nos nossos corações para esses ensinamentos de Jesus, pedindo que o nosso Mestre esteja sempre conosco, colocando amor em nossos corações, nos ajudando a ser cada dia mais amor, como Ele nos ensinou, nos mostrando a humildade que precisamos acalmar os nossos corações, mostrando para nós que somos apenas aprendizes do seu Evangelho, que podemos ser melhores do que hoje, ser melhores do que ontem, sermos pessoas melhores seguindo seus ensinamentos. Pedimos humildemente a Deus, nosso Pai, que nos ampare, que olhe sempre por nós, que nos ajude a ter forças para seguir diante das dificuldades que temos diariamente. Não que não queiramos nossas dificuldades, porque sabemos que cada dificuldade faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa oportunidade de melhorar, de crescer, de sermos pessoas melhores. Que os amigos espirituais, junto com Jesus, nosso Mestre, possam nos amparar toda vez que sentirmos dificuldade de continuar a seguir os ensinamentos do Mestre. Que possamos ser fortes, determinados,
com o nosso estudo, com a nossa paz e com o nosso amor. Gratidão por mais um estudo, gratidão pelo nosso grupo, gratidão por mais um dia de vida nessa seara. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Obrigada, Lulu. Amores, obrigada. Terça-feira tem mais. Fiquem com Deus. E até lá. Beijinho. Daqui a pouco você vai ter que botar esse estudo 2 horas, hein? Vou para outra agora, Eliane. Fica com gostinho de quero mais. Beijo, pessoal. Beijo. Fiquem com Deus.